O objetivo nosso era justamente esse, né? O Leonardo apresentar a visão geral e eu apresentar um diagnóstico que eu vou chamar ainda de preliminar. Então, são dados que a gente está trabalhando ainda, então alguns dados para o debate aqui de vocês. Então eu vou fazer, bom, antes de mais nada, eu também queria agradecer ao Gediel pela oportunidade. Realmente está sendo muito bom trabalhar dentro do projeto a hospitalidade, com o Gediel. Queria agradecer também, em especial, a todos que contribuíram direto ou indiretamente com a pesquisa. Então, os procuradores, na presença aqui da Cristiane, obrigado pela entrevista. Gostaria de agradecer também às professoras, colegas nossos, aqui na pessoa da Maria Gabriel e Bruno, obrigado pela entrevista. Gostaria de agradecer também todas as pessoas, a Fátima, as pessoas da Secretaria de Justiça, ao secretário Flávio Arnes, pelas entrevistas que nos concederam, ao pessoal da Pastoral, aqui a Pastoral do Imigrante, aqui em Curitiba, o pessoal da Caritas. Então, sem essas pessoas, realmente, os dados, a gente não poderia estar apresentando dados aqui que a gente espera interessantes. E gostaria de agradecer também, em especial, é claro, a equipe, né, que participou comigo dentro dessa pesquisa, na pessoa da Tamara, que está aqui na plateia. Então, a Tamara foi fundamental aí para a realização dessa pesquisa. Então, muito obrigado, Tamara, também. E, finalmente, gostaria de agradecer a todos os haitianos, né, que nos concederam entrevistas. Sem eles, a gente não poderia entender melhor a realidade e a gente pode comentar depois no debate uma certa dificuldade que a gente tem em trabalhar, em extrair informações de pessoas, né? Esse aqui que é o grande desafio. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação muito simples. Esse é o primeiro quadro onde eu apresento o grupo. A minha apresentação vai ser muito simples, dividida em 3 partes. Numa primeira parte, eu vou falar do projeto migratório. Numa segunda parte, eu vou apresentar algumas características desse grupo que nós entrevistamos. Então, a língua, a escolaridade, mercado de trabalho e preconceito. Então, algumas características nesses 4 itens. A gente explorou mais itens, mas, num primeiro momento, eu gostaria de apresentar só esse. E, finalmente, no último bloco, eu apresento as perspectivas futuras, o que a gente está entendendo como perspectivas futuras dessa população. Então, uma apresentação em 3 partes com essa. Então, o primeiro grupo, vejam, esse é o grupo total, nós entrevistamos 33 haitianos, estado civil, solteiros, separados, alguns ali com filhos, alguns solteiros com filhos no Haiti. A gente percebeu, como a gente sabe, né, ter filhos para ter filhos não é uma necessidade de estar casados. Então, muitos a gente entrevistou e foi interessante descobrir também, porque a relação família existe para essas pessoas também. Então, em relação à média de idade, bate mais ou menos, então, a primeira constatação, a gente tem uma média de idade muito próxima, entre homens e mulheres, se vocês vão olhar, as mulheres um pouco mais jovens, mas pouca coisa, e uma média geral aí de 30 anos, o que mostra uma população madura. É um grupo maduro, não são jovenzinhos que a gente está trabalhando. Um segundo. Então, em relação ao projeto migratório, o que a gente perguntou? A grande questão era por que o Brasil? Por que vieram para o Brasil? Por que o Brasil? Então, aí a gente vem a primeira, qual que é a ideia? Em função dos recursos, do conhecimento, dos agenciadores, a gente encontrou 2 caminhos básicos. Então, a primeira entrada do Brasil via Equador, estado do Acre, então para São Paulo, Curitiba, Florianópolis ou Rio Grande do Sul, sempre de ônibus, em muitos casos pago pelo governo do Acre, mas, de fato, pago pelo governo federal. Em um segundo caso, né, do aeroporto de Porto-Príncipe para o Panamá e de lá para São Paulo ou outras cidades do Brasil por terra. Então, a gente encontrou esses são as 2 entradas no Brasil básicas que a gente encontrou. Nas 2 situações, ter obtido um visto de entrada no Haiti ou não produziu nenhuma consequência. Então, o fato dele já ter um visto de antemão ou não ter visto, não teve consequência nenhuma. Ninguém se queixou do fato, né? Basicamente, não tinha visto, mas a situação foi regularizada. Embora a gente tenha encontrado alguns casos, e aí, conversando com a Pastoral, vale a pena esse pequeno comentário, de pessoas que, mesmo tendo sido regularizado no Brasil, há uma certa inconsistência entre o nome que está na carteira de trabalho e aquele que está na certidão de nascimento, o que impede uma regularização formal. Então, há inconsistências do nome, há uma série de detalhes aí que prejudica eles
mas como um todo não está impedindo que eles trabalhem, está impedindo algumas outras coisas, um processo de regularização mais efetivo, mas não impede que trabalhem, todos eles têm CPF, carteira de trabalho. De fato, vocês sabem, todos os estrangeiros, mesmo os colegas nossos, universitários de outros países que hoje moram no Brasil, eles dizem que o documento mais importante no Brasil é o CPF. Então, uma vez que tem CPF, uma vez que estão pagando impostos, aí a coisa funciona simplesmente. Carteira de trabalho não é uma coisa. Então, ainda por que o Brasil? O Brasil não era o primeiro destino de imigração para nenhum dos entrevistados. Então, isso é importante a gente entender. Nenhum deles pensou, sonhou, jovenzinho, um dia eu vou migrar para o Brasil. Não é essa a ideia. Nenhum teve essa ideia, vou para o Brasil. De fato, por ordem de prioridade, os haitianos pensam em migrar para os Estados Unidos, Canadá e França. São esses os locais de destino dos Estados Unidos. A migração para os Estados Unidos é tradicional, ao longo do século XX, é uma forte migração Haiti para os Estados Unidos. O Canadá foi descoberto ao longo do século XX, mais na segunda metade do século XX, e a França, um país tradicional, mas França eles entravam sobretudo via Guiana Francesa, via Cayena, e depois de Cayena para a França metropolitana, como se diz. Então, esse é o caminho, via Cayena. Houve, num determinado momento, um endurecimento das regras de imigração dos haitianos via Cayena, o que levou-os a começar a pensar em outros destinos de imigração. Mas a migração para a França também é tradicional para muitos que terminam o ensino médio e querem prosseguir os seus estudos superiores na França. Então, há uma tendência de migrar para a França para continuar os estudos superiores. A questão dos estudos e da língua eu vou mostrar daqui a pouco, mas é uma relação natural, porque são francófonos. Então, a França e o Canadá também. Quando eu digo Canadá, é mais o Canadá, Quebec. É mais a província do Quebec, cuja a cidade mais importante é Montreal. Então, esse é o caminho. E aí, finalmente, por quê? Vocês estão vendo lá. Por quê? Porque o país abriu suas fronteiras, permitindo um trabalho legal. E aí, tudo que está entre aspas são citações, são frases deles. E aí vem a frase simples. Um país que permite que o estrangeiro trabalhe legalmente deve ser um país rico. Então, é uma coisa que é óbvio, que a gente pode pensar óbvio, mas como o Brasil não é tão rico assim? Como um país, discutiu comigo, mas como é estranho, como um país que não é rico, como o senhor diz, porque num debate eu falei, olha, mas há muita desigualdade no Brasil, o Brasil continua sendo um país latino-americano, etc, etc. E ao final ele me ouvindo e falou assim, mas como um país que não é rico permite que estrangeiro trabalhe legalmente aqui? Vocês não têm emprego para todos e deixam outros entrar também? É assim que funciona? Então, essa é a característica. Por que o Brasil? Porque eles imaginavam que o Brasil era um país rico. Então, esse é um ponto importante da gente pensar. Vamos agora para algumas características. O Haiti é um país bilíngue? De fato, aqui há uma certa surpresa. Eu coloquei apenas o crioulo e francês, crioulo e espanhol, crioulo francês e espanhol, crioulo francês e inglês. Com esse pequeno asterisco, um dos entrevistados falava é estranho dizer, mas ele compreende, ele lê em latim. Então, o que demonstra já uma formação de ensino médio bastante avançada, mas então esse pequeno, crioulo, francês, espanhol e inglês, então a gente tem aí essa variação. Apenas o crioulo, de fato, Qual que é a curiosidade aí? De fato, o crioulo é a língua corrente no Haiti. Todos falam crioulo. Aqueles que vão falar o francês são aqueles que vão para a escola, que vão ser escolarizados. A maior parte das escolas, o ensino nas escolas é de 88, se não me falha a memória, para cá houve uma mudança na lei, um novo projeto de lei para incluir o crioulo na formação escolar, e aí algumas escolas agora passam a ensinar apenas em crioulo, mas há um grande problema em manuais de ensino, em material de ensino, livros, resumidamente livros. E aí é uma dificuldade em que essa lei seja aplicada, porque não há material didático suficiente para que o ensino seja feito em crioulo. Então, a maior parte do ensino continua em francês. Então, falar francês significa que a pessoa foi à escola.
ou ensino fundamental, fundamental e médio, ou continua para o ensino, uma formação técnica e ensino superior. Então, a gente vê claramente que a população que chega ao Brasil é uma população altamente escolarizada em relação à população haitiana, cuja o grau de analfabetismo é altíssimo. Eu estou com um dado aqui de 60% da população na cabeça rodando, mas eu não estou muito com certeza dele, porque eu coloquei no relatório, eu vou conferir no relatório. Mas é um dado altíssimo. Então, a gente vê que essa não é uma população representativa do Haiti. Acho que o Leonardo coloca bem, quer dizer, não é o mais pobre e, obviamente, não é o menos escolarizado que está chegando. São pessoas bastante escolarizadas, inclusive em relação à média brasileira. Se a gente pensar isso em relação à média brasileira, a gente vai ver que eles têm uma escolaridade mais alta do que a média brasileira. Então, essa é a característica. Depois eu posso trabalhar esses dados devagarzinho com vocês. É isso mesmo, 60%. E apenas 20%, alguns outros dados, 20% das crianças em idade escolar estão efetivamente matriculadas, só 20%. E o ensino público atende apenas a 20% da população. Existe ensino privado, mas também apenas 20%. No caso do espanhol, vale um comentário também, ainda em relação ao dado anterior. Aqueles que falam espanhol são aqueles que migraram para a República Dominicana antes de vir para o Brasil. Então, há uma migração grande para a República Dominicana, seja por turismo, às vezes, foram conhecer, seja pessoas que estão trabalhando na República Dominicana e que ouviram falar do Brasil na República Dominicana. Então, já estavam na República Dominicana antes de vir para o Brasil. E muitos desses, inclusive, quando a gente perguntou, o terremoto teve um grande efeito no seu projeto migratório, muitos responderam, não, eu não vi o terremoto eu já estava na República Dominicana. Eu sei que ele foi terrível, pessoas da minha família sofreram, mas eu já estava na República Dominicana, então ele não me afetou diretamente. Alguns outros falavam também, eles eram da região da cidade de Gonaïve. Gonaïve é uma cidadezinha mais ao norte do Haiti. Essa é uma cidade que ela é atingida frequentemente por chuvas. Depois eu fui pesquisar um pouco a história da cidade, porque há muito haitiano de Gonaïve aqui no Paraná, segundo a gente descobriu, inclusive, com informação com outros haitianos. E aí, o principal problema, Gonaïve não foi tão afetada assim pelo terremoto. Então, a primeira curiosidade, né? A gente fala no terremoto, mas o terremoto afeta diferentemente regiões do país. A gente pode imaginar isso e aí a gente comprova. E a cidade de Gonaïve ela é afetada por enchentes. Ela tem um péssimo sistema de drenagem de água, então chove e as coisas inundam ou transbordam. Então, muitos saem de Gonaïve, ou já tinham saído de Gonaïve, porque Gonaïve enche sempre. Então, o principal problema da cidade é esse. Daí o porquê essas pessoas estariam em uma situação ainda pior do que aqueles que estão em Porto-Príncipe. Em relação, então, à escolaridade, vejam, apenas um iletrado, todos os outros com formação médio, médio incompleto, médio superior. Quando é médio incompleto, é porque muitos disseram assim, no último ano eu não consegui terminar, não fiz as provas, mas ele cursou integralmente o ensino médio, então ele teve todos os anos de escolarização, mas não conseguiu passar nas provas e não teve o diploma. Então é praticamente como se tivesse um ensino médio completo, mas efetivamente, rigorosamente falando, não tem ensino médio. E alguns, além da formação ensino médio completo, com formação técnica. Então, isso é interessante também. Ou seja, há um curso de enfermagem, um curso de contabilidade. Então, pessoas... Uma das entrevistadas com o curso de enfermagem, hoje ela é cuidadora. Então, vejam, uma profissão muito demandada hoje no Brasil, né? Cuidar de idosos, uma profissão que está sendo regulamentada no Brasil. Essa haitiana ela tem essa formação em enfermagem, né? O que permite a ela ser cuidadora. E alguns também, vejam, né? A formação superior incompleta e superior completo também. Então, se a gente pegar esses dois finais, eu tenho, do grupo de 33, 7 com superior completo e incompleto. É muito. Entre incompleto e incompleto, superior é muito. 7 de 33 é um número importante. Então, faz a gente pensar que, de fato, é uma população com bastante formação. Há uma curiosidade, então, aí eu dizia entre língua e escolaridade, porque muitas vezes falam em francês. E muitas vezes, por comodidade,
para a facilidade, para que ele se exprimisse de uma maneira mais completa, quando eu percebia que o domínio do português era razoável, às vezes deficiente, eu permitia que falasse em francês. Falei, não, você pode responder em francês, o que dava também uma certa tranquilidade para ele não ser ouvido por pessoas que estavam fora. E aí muitos disseram assim, não, eu prefiro falar português mesmo. Mas eu notava que era um português truncado, que não era um português ainda muito fluente. Eu ficava me perguntando, por que ele não quer falar o francês se ele fala um português ainda deficiente? Duas alternativas me vieram à cabeça. Bom, primeiro porque ele quer falar mais português, ele quer se mostrar integrado, se mostrar mais ativo, e ele não quer passar por uma pessoa ainda muito distanciada da sociedade. O segundo motivo, que de fato eu acho que pesa tanto quanto esse, talvez até mais, é uma frase que me foi me dita também, que eu repito para vocês. Um deles me disse, é melhor falar bem crioulo do que falar mal francês. E aí eu comecei a entender um pouco a importância, a relação entre o crioulo e o francês. Ou seja, eles são escolarizados em francês, não significam que eles falam francês cotidianamente. Em casa se fala crioulo. Na rua se fala crioulo, no comércio se fala crioulo. Se ele encontrar alguém, um estrangeiro, alguma situação específica, ele pode falar francês, mas a língua é o crioulo. Então eles entendem mais o francês do que falam. E eles leem em francês porque, de fato, o país é bilíngue do ponto de vista das informações públicas. Todas as informações públicas estão em francês e em crioulo. Então, a compreensão do francês é maior do que o falar francês. Então, falar mal francês é um mau sinal. Então, é melhor falar bem crioulo do que falar mal francês. Então, essa é uma informação muito interessante, porque demonstra bem a relação com as línguas e com o capital escolar. Quer dizer, o capital escolar ele tem seu impacto no aprendizado de uma língua estrangeira, mas não necessariamente essa língua é utilizada internamente. Ela vai ser utilizada, muitas vezes, fora como um capital linguístico, como a gente imagina. Então, esse é um ponto interessante. E aí, agora eu faço só vou fazer também só um pequeno parêntese. Agora eu vou ser bastante sociólogo, né? A gente é sociólogo, tem que ser sociólogo às vezes. De fato, falar francês no Haiti e falar francês muitas vezes no Brasil é um sinal de distinção, como diria Pierre Bourdieu. Então, eu me distingo dos outros falando francês, mostrando que eu sei falar francês. E um deles me disse, não, a gente, para se diferenciar no bairro, a gente falava francês em casa também. A gente falava francês entre os irmãos. Então, vejam, uma coisa importante da gente perceber é que, primeiro, e isso é uma coisa geral, chega a ser até uma reclamação dentre eles, assim como nós colocamos aquilo que nós temos de mais positivo em relevo e, de certa maneira, escondemos ou colocamos para trás aquilo que nós não temos de positivo, então nós temos a tendência também de explorar nossas capacidades, os nossos talentos, a nossa beleza, etc, etc. Todos fazem isso, os haitianos fazem também. Então, é uma população exatamente como nós. Não é uma população específica, com hábitos específicos, com uma maneira de ver tão específica do mundo. Eles querem se distinguir também, eles querem mostrar o que tem de mais positivo, e chegam, inclusive, por isso, por terem um capital escolar mais alto, chegam, inclusive, alguns deles em conversas um pouco mais íntimas. Em alguns momentos eu consegui extrair informações mais pessoais, dizendo assim, é muito estranho, professor, os brasileiros são muito ignorantes. E aí essa informação me chamou a atenção, porque é uma crítica, é muito difícil um estrangeiro fazer crítica nacional, é dificílimo. É o momento dele fazer a crítica, dele comentar alguma coisinha negativa, é difícil. E a gente vai ver isso também na questão do preconceito. Mas esse ponto é importante. Prestem atenção. Aí eu falei assim, mas exatamente o quê? Em que medida nós somos ignorantes? E eu, nesse momento, eu não ri para não demonstrar nenhuma insatisfação com essa crítica velada. Ele diz assim, aí ele me disse, o brasileiro acha que todo mundo no Haiti é pobre, miserável e inculto, porque o país é pobre. Então, num país pobre, nem todos são pobres. Isso é uma obviedade. E essa imagem que a sociedade brasileira como um todo tem do haitiano é muito estranha. Isso causa muito incômodo a eles.
Ora, nem todos são pobres. Por que me perguntaram? Um deles me falou, por que me perguntam se na minha casa, em Porto Príncipe, tinha energia elétrica, se tinha água encanada? Ora, professor, energia elétrica, água encanada tem em todo local. Como a pessoa pode... No Brasil não tem isso em todo local? Então, vejam a reação. Há esse certo incômodo da imagem. Eu fico pensando se aquela música, o Haiti é aqui, ou se há só questões negativas que são faladas do Haiti. Não, o Haiti é sempre o problema, é sempre ruim, é sempre o país mais pobre da América Latina. Se essas imagens todas é que não ficam na nossa cabeça e fazem com que a gente represente essa população de uma maneira absolutamente homogênea e, portanto, falsa. É uma população diferenciada, com aspirações diferenciadas, e uma população que também procura se distinguir internamente. Não há sociedade sem fenômeno de distinção, já dizia Bourdieu. A distinção é um fenômeno social por excelência. Não há sociedade sem distinção. Então, isso que a gente percebe na teoria, que a gente sabe da teoria, a gente compreende também na prática. Então, esse é o ponto que eu queria ser bem sociólogo com vocês, mas também não vou ser mais do que isso por enquanto. Então, esse é um ponto interessante. E aí, em relação ainda ao término, em relação ao ponto da escolaridade, antes de passar para o outro, há um ponto interessante. A escolaridade, chegar ao final do ensino médio, ou começar a cursar uma faculdade que não é do seu interesse, agora abriu uma nova universidade no Haiti, mas os postos universitários ainda não são muitos. A possibilidade de sair do Haiti para estudar é muito forte. Então, não é só o trabalho, é o estudo também. O estudo foi muito importante. A gente percebe uma grande vontade de continuar os estudos, de ter uma profissão, de ter uma carreira. E um dos entrevistados, inclusive, falou que o objetivo dele era estudar, ter uma profissão e voltar para o Haiti para ser político. O que eu achei muito interessante. Eu falei, porque o político, a gente tem uma má imagem dos políticos, por favor, não me façam perguntas sobre isso. Mas a questão do político, a pretensão do ser político, diz respeito a uma vontade de agir na esfera pública. Ou seja, eu quero voltar para o meu país e, como político, com o meu conhecimento, melhorar o Haiti, corrigir problemas, trabalhar na administração pública, né? Como um político, aquele que decide, aquele que tem poder. Isso me chamou muita atenção. Falei, uma vontade do retorno, daquele que retorna, com a vontade de melhorar. Ele não sai do país, ele não está abandonando o país. Aliás, isso foi muito recorrente, não se abandona o país. Muitos querem sair, ou muitos vão sair para sempre. O projeto migratório, isso eu não falei para vocês, mas é importante. Há pelo menos 6 palavras em crioulo para dizer migrante. 6 diferentes palavras. Aquele que migra e não quer voltar, aquele que migra e que reenvia dinheiro, aquele que migra e que não remete, não faz remessas de dinheiro, outra palavra, aquele cuja família já está migrando desde sempre, uma outra palavra. Então, todas essas palavras querem dizer que, palavras em crioulo, essas palavras querem dizer que migrar no Haiti é sempre uma possibilidade muito real. É quase que se todo mundo pensasse, por que não se migra? Migrar é uma coisa normal. Então, é interessante também estar trabalhando com uma população para o qual as fronteiras nunca foram tão estabelecidas. E a ideia de migrar é muito natural. Mas não um projeto migratório definitivo. Você vai, migra para um outro país, eventualmente volta. Ou seja, a circulação é importante, a mobilidade é importante. Então, esse é um ponto que eu exploro com vocês, se vocês quiserem, durante o debate, mas muito interessante, sobre o qual eu tenho algumas ideias, mas ainda preciso de trabalhar mais. O próximo, por favor. Vamos falar agora um pouquinho da questão do preconceito, antes de falar da questão do mercado de trabalho. Então, dos 33 entrevistados, 12 relataram casos de atitudes discriminatórias ou preconceituosas. A grande maioria como a grande maioria das entrevistas foi realizada em locais públicos ou na presença de outros haitianos ou transeuntes, muitos dos que negaram a existência do preconceito riram, o que é muito sintomático. Eles falam, não teve preconceito, e aí vem um riso. Uma das entrevistas com vários que a gente fez no Selim, onde da Maria Gabriela, no 10º andar, muitos falam, não tem preconceito, foi uma risada geral.
Então, o que a gente percebe é que, de fato, mesmo quando a resposta vem, não há preconceito, ela vem eivada de risos e de comentários irônicos, ou seja, há muito preconceito, sim. Há mais preconceito do que os dados mostram, porque, obviamente, eu tenho que ser rigoroso em relação aos dados, aquele que diz que enfrentou e o que diz que não enfrentou. Mas há também aqueles que dizem que são muito bem tratados, que o patrão é super legal, que faz jogo de futebol no final do expediente, que ele nunca sentiu nenhuma atitude discriminatória, etc, etc. A gente encontra esses casos também. Mas, de uma maneira geral, há mais preconceito do que os dados. Então, aí eu coloquei algumas frases. A patroa sempre gritava comigo. O trabalho mais pesado e difícil ficava para o haitiano. Uma senhora branca no ônibus levantou-se quando me sentei a seu lado. E aí a pessoa realmente ela demonstra claramente que aquilo foi uma atitude preconceituosa. Não foi porque ela ia descer no ponto seguinte, não. Ela percebeu bem. Outra frase, os haitianos roubam. Essa foi uma das frases mais pesadas que eu ouvi. Os haitianos roubam. E a última frase, a mais pesada de todas elas. Muito preconceito. Volta para o seu país, vai comer piche. Então, aí a gente vê o preconceito, e o preconceito é racial. Aí claramente é um preconceito racial. Vai comer piche, você é negro, vai comer piche, aquilo que você deve estar comendo desde sempre, porque você é negro. Então, veja o grau, né, de preconceito racial que veio nessa frase. Então, algumas outras frases também relatando situações, e aí são essas frases que realmente vale a pena a gente explorar, porque o interessante da pesquisa de campo, todo mundo sabe, é a gente ouvir a pessoa e colocar a opinião do entrevistado na frente do relatório, e não apenas interpretá-la, como a gente faz muito cientificamente, né? Então, eu procurei também dar muita voz e ouvir ao que eles falavam. Então, o próximo. O mercado de trabalho. Então, esse é muito interessante, porque a gente vê desempregado atualmente já tendo trabalhado regularmente 5 dos nossos 33, o que é muito. Então, isso mostra bem essa demissão. E eu anotei aqui, Leonardo, não sei se eu anotei certo, mas em Curitiba houve, nesse último ano, mais ou menos 500 admissões e 900 demissões. Então, a gente encontra esses casos. Não são o maior número, mas eu já encontro esses que estão procurando emprego. Então, e normalmente, na pastoral do imigrante, todos os dias, de segunda a sexta, mais ou menos de 20 a 40 haitianos aparecem ali. Uma boa parte desses para procurar outro emprego, ou um novo emprego mesmo, situações estão desempregados. Uma curiosidade do desempregado também é que, tendo trabalhado um ano, muitas vezes o que aconteceu? Ele tem o seguro-desemprego também. Então, ele se beneficia do seguro-emprego, se beneficia do PIS/PASEP, né, do abono salarial, e eles sabem bastante, eles conhecem bastante a legislação desse ponto de vista. Então, faz um período de transição para um novo emprego. Então, e que, inclusive, agora, recentemente, o governo diminuiu, né, o tempo do seguro-desemprego. Acho que era uma das medidas do ajuste fiscal, diminuir o tempo do seguro-desemprego. Mas é interessante pensar também que, uma vez tendo trabalhado, ele foi demitido, então ele volta imediatamente. Não, ele tem um tempo para procurar, ele tem um tempo que ele continua ganhando. E é um tempo que ele utiliza muito bem, porque ele tem um salário e não precisa trabalhar. Então, um tempo, apesar de ser um tempo de muita angústia, porque, obviamente, eu quero retornar ao mercado de trabalho, mas é um tempo também que permite que ele conheça melhor a realidade. Mas, basicamente, estão empregados. Próximo. Mercado de trabalho 2. Então, exploração. Sim, os primeiros casos de exploração no trabalho ocorreram na Arena do Atlético. Nada contra o Atlético, né? Antes da Copa do Mundo de Futebol, na construção da arena, vocês se lembram, são notícias de jornal. Então, trabalhadores sem contrato de trabalho na arena. Então, foram encontrados vários casos. Isso chegou ao Ministério Público, a Cristiane sabe, o doutor Alberto sabe. Então, o doutor Alberto relatou isso para a gente. Então, vários casos aí que aconteceram. Todos os haitianos empregados ganham em torno de 1.000 líquido, 980 a 1.100. Porém, encontramos salários desde 700 no interior por mês, então inferior ao mínimo regional. Depois eu posso mostrar o mínimo regional, mas isso é inferior, claro. E 2 casos da indústria, onde os salários eram de 1.700 e 2.500, mas também com hora extra. Então, a indústria paga melhor. Não necessariamente a cadeia do abate, essa não paga bem, mas a indústria paga bem. Quando o trabalhador ele tem uma certa qualificação e o patrão gosta do desempenho dele, ele aumenta o salário. Então, a gente encontrou o caso, não, o patrão está gostando do meu trabalho, ele aumentou meu salário.
Então, a gente já encontra uma possibilidade de ascensão social. Aliás, os dados já estão mostrando a ascensão social e a ascensão econômica. Então, esse é um dado interessante. Mas também a gente encontrou casos de haitianos trabalhando como diaristas, com valores entre R$50 e R$70 por dia, sem nenhum benefício, ou seja, sem vale transporte e sem vale alimentação, o que é a exploração a mais vil. R$70 sem vale transporte e sem vale alimentação, praticamente está pagando para trabalhar. Porque ele mora em Pinhais, vai pegar um ônibus, tem que sair de Pinhais para cá e volta para Pinhais. Bom, aí já foram quase R$6, um pouco mais, R$7. Mais alimentação. Bom, tira isso do que ele está ganhando. Então, esses casos começam a aparecer na construção civil, inclusive em obras públicas, Cristiane, inclusive em obras públicas, porque a gente viu alguns na ciclovia, e ciclovia eu acho que é obra pública, não é obra da prefeitura. Então, casos na ciclovia onde as empresas estão terceirizando ou quarteirizando, como o GDL diz para a gente. Já não é nem mais a terceirização, é a quarteirização. Então, a gente já encontra esses casos de diaristas que estão ali sem nenhum contrato, sendo pagos ao final do expediente. Então, esse é um caso grave. Nós entrevistamos 2 desses casos, mas há mais. Nós vimos muitos mais. E quem caminhar pela ciclovia, essa ciclovia que está sendo construída atrás do Palácio das Araucárias, que está chegando aqui, na duplicação da ciclovia, para fazer a faixa do pedestre, vai encontrar haitianos aí, provavelmente estão nessa situação que a gente está descrevendo. Então, vejam, a realidade da mão de obra e a realidade da crise também que a gente vai encontrar no Brasil sem nenhum benefício. Próximo. Então, a exploração, sim, mas não em 100%. Em algumas situações, os contratos estão dentro da lei. Mas, normalmente, trabalhadores estrangeiros são mais vulneráveis. Então, essa vulnerabilidade, o medo de denunciar o patrão é evidente e os patrões sabem disso. Aí ficou claro nas entrevistas, os patrões sabem, eles têm medo de denúncia. Um trabalhador declarou que o patrão não paga vale transporte porque ele mora no bairro. Mora no bairro, não tem que pagar vale transporte. O outro diz que estava em experiência há vários meses. Outros ganhando menos do que o salário mínimo regional. Não, eu estou em experiência, já tem 6 meses e continuo em experiência. Ou seja, trabalhador sem contrato de trabalho assinado. Vamos lá, próximo. Em relação agora às perspectivas futuras. Aí é interessante, eu queria terminar um pouco com isso. Percursos migratórios, tipo de emprego conseguidos e trajetórias no Brasil são bastante semelhantes. A gente encontrou uma certa semelhança. E aí eu trouxe para vocês 3 frases que me chamaram muita atenção. O Brasil é fácil para entrar e difícil para sair. Essa é uma das frases que mais me chamou a atenção. Ou seja, uma pessoa dessa quer ir embora. Foi fácil entrar, mas está muito difícil sair. Então, ele esperava que ele conseguisse pelo menos enviar dinheiro, ele já não está conseguindo tanto mais, isso já foi falado ao câmbio. E ele quer ir embora, mas ele não está conseguindo, porque o preço das passagens é muito alto. Um deles me falou quase chorando, dizendo que, olha, professor, como é que eu vou embora daqui? Eu quero ir embora, mas como é que eu vou embora ganhando R$ 1.200 por mês? Como é que eu acumulo? Como é que eu compro a passagem de volta? Então, a gente começa a encontrar essas situações. O Brasil foi melhor, agora está ruim. Isso é claro. E me disse essa frase também que me chamou muita atenção. Perdão. Que me chamou muita atenção. Hoje estou preso aqui. Então, essa sensação de imobilidade foi realmente também outra chocante. O sujeito ele não consegue mais ir embora. Ele está aqui porque ele não consegue ir embora. Ele quer ir embora, ele não consegue ir embora. E a última. A gente tem agora também o contraditório. O interessante da pesquisa é a gente mostrar sempre e entender o contraditório. A gente não ter também uma visão muito em certa medida, ideológica ou muito formada por um certo consenso das opiniões. Há o contraditório. Se pudessem, mas não ter recursos para tal, quase todos retornariam hoje ao Haiti, não necessariamente para lá permanecer, mas também para o Chile e a Argentina. A gente começa a ver, porque não sei se vocês sabem, que o real caiu também em relação ao peso chileno. Então, o Chile hoje paga melhor, proporcionalmente. Então, eles já começam a saber isso. O Chile paga melhor. O real caiu. O Chile hoje também, não apenas a Europa, os Estados Unidos, o Chile também é mais caro para a gente.
Então, eles já descobriram isso. Então, não necessariamente para voltar. Então, isso tem também com esse capital de mobilidade. Então, mais novas opções, como acesso a cursos superiores gratuitos, começam a surgir, demonstrando que migrar para o Brasil talvez tenha sido realmente a melhor possibilidade para indivíduos migrantes. Comparativamente, isso ficou claro, o Brasil ainda é melhor do que o Haiti. Como sair hoje é bem difícil, eu acredito que boa parte desses imigrantes continue, porque sair é difícil. Não necessariamente porque eles querem ficar, mas voltar para o Haiti não é uma opção. Se eles descobrirem outras opções, a gente vai conhecer a situação. E para terminar, então, esse foi o meu último slide, pode terminar. Então, muito obrigado por todos. Eu gostaria de deixar só uma reflexão com vocês. Vejam, a gente, mais uma vez, agora estou sendo sociólogo de novo. A gente trabalha com os dados, mas a gente tem a vontade, né, a pretensão, né, de fazer evoluir também a teoria e de discutir a teoria. Há dois conceitos que eu tenho procurado trabalhar, dois conceitos tirados também de Pierre Bourdieu. Primeiro, um conceito de hábitos, que depois eu posso explicar. Hábitos é um dispositivo que a gente armazena durante a vida e que permite que a gente faça escolhas, tome decisões estratégicas enquanto atores sociais. Isso é o hábito. Então, eu tenho trabalhado com a ideia de hábitos migrantes. Então, um país muito migrante, migrar é um hábito. Então, eles vêm com essa ideia de migrar. Então, podem estar aqui, podem ir para outra cidade, podem ir para outro país. Isso não é um problema. Então, não são pessoas... A gente tem que se acostumar também que não são pessoas que vieram para ficar para sempre, daquele jeitinho assimilado, integrado na sociedade, aculturado. Esses tradicionais conceitos da sociologia da migração, eles hoje começam a fazer água. E, aliado ao conceito de hábitos migrantes, vem o conceito de capital de mobilidade. Ou seja, migrar dá um capital, dá um conhecimento, dá uma capacidade de migrar. Então, migrar para o Brasil com uma carteira de trabalho permite trabalhar na Argentina, permite trabalhar no Chile, permite trabalhar em outro local, permite aprender uma outra língua. Isso se constitui naquilo que eu venho chamando também também não é uma derivação dos conceitos de Bourdieu, não existe capital de mobilidade em Bourdieu, da mesma maneira como não existe o conceito de hábitos migrantes. Então, esse capital de mobilidade que é uma possibilidade de migrar novamente. Então, aí eu percebo uma coisa muito interessante. Inclusive, a gente viu isso em brasileiros que migraram para o Canadá. Muitos desses brasileiros eles adquiriram a nacionalidade canadense, não para se integrarem totalmente ao Canadá e ficarem ali para sempre, mas muitas vezes para migrar para os Estados Unidos ou para a Europa. Porque a cidadania canadense permite um capital, é um capital de mobilidade muito melhor do que o capital de mobilidade com o passaporte brasileiro. Então, vejam, mover-se, circular, a tendência, e eu fico pensando nisso, Leonardo, não vai ser uma tendência cada vez mais comum e mais corrente. Nós vamos adquirindo capital de mobilidade. Como muitos brasileiros pedem dupla nacionalidade para ter esse capital de mobilidade também. Então, não é uma coisa específica a um grupo. Todos nós estamos atrás de capital de mobilidade. Eu vi uma entrevista, e termino com essa quase coisa anedótica, uma vez da Cristiane Torloni, uma atriz que vocês sabem, né? Todos conhecem, e ela adquiriu a dupla nacionalidade italiana, isso me chamou a atenção, e perguntaram para ele, mas por que isso? Ela falou assim, para não ter que passar naquelas filas lá dos outros, né, nos aeroportos, é tão mais fácil, né, tendo um passaporte italiano. Né? Então, veja, isso é capital de mobilidade. E uma outra curiosidade em relação a esse conceito, foi uma entrevista que a mulher do ex-presidente Lula deu há muitos anos atrás, que passou desapercebida na época, onde quando os filhos do casal Lula estavam pedindo dupla nacionalidade, porque a mulher do Lula, a dona Marisa, ela é de origem italiana. E aí perguntaram para ela, então você está pedindo a dupla nacionalidade para os filhos? E, obviamente, eles furaram a fila na época, a fila em São Paulo da dupla nacionalidade italiana leva anos, e com certeza eles furaram a fila, isso é bom da gente lembrar, mas perguntaram para ela por que ela estava pedindo nacionalidade italiana para os filhos, e, obviamente, era um momento que o Brasil estava muito bem, o Lula com alta popularidade e tudo, e a resposta dela foi muito interessante. Ela disse assim, olha, ninguém sabe o dia de amanhã, não é? E com isso eu termino. De fato, ela tinha razão, não é? Vamos lá, então. Bom, eu queria, agradecendo a vocês, agradecendo ao Leonardo agora, a gente não quer avançar muito no debate, mas a gente
é porque a gente sabe que tem uma nova... o Gediel controla, por favor, controla o nosso tempo, mas a gente abre a palavra à plateia também, ao público, né? 5 minutos. Temos imensos 5 minutos de debate, mas, obviamente, a gente pode continuar no café. Tá bem, então. Por favor, Tamara. Porque está tudo sendo gravado, Tamara, então o ideal é... Bom dia, eu queria agradecer os agradecimentos de vocês por ter participado da pesquisa, foi muito importante. Eu acho que essa parceria com o Observatório das Migrações vai trazer só mais grandeza para esse trabalho que está sendo realizado aqui no Paraná. A gente tem feito um trabalho em relação às políticas públicas que é um dos primeiros estados, né, que está estabelecendo o conselho, o primeiro estado estabelecendo o conselho, um dos primeiros que fez o comitê, também interessante, e agora também a nível acadêmico, acho que a gente vai crescer muito com essa parceria com o Observatório. E eu tenho uma pergunta que é um pouco com relação ao comecinho da sua fala e ao finalzinho da sua fala, que eu vejo que o Brasil hoje ele tem a gente não tem uma clareza ainda institucional, eu acho que nem do governo nacional, nem dos estaduais, de como lidar com a migração, mas a gente vem fazendo algumas ações que mostram para uma abertura, né? Embora a gente, como você bem pontuou, a gente tem uma legislação restritiva, mas eu não vi ninguém reclamando que não conseguiu entrar no Brasil, a gente não ouve falar de nenhuma deportação, de ninguém parado, exceto alguns casos no início, né, que ela relatou do navio, mas foram casos bem isolados. Em geral, os imigrantes que tentam entrar no Brasil conseguem. O que o Brasil poderia ensinar com relação a isso? Abrir fronteiras. Vamos pensar que o Brasil hoje é um país de fronteiras abertas, que não existe restrição, se é isso que eu estou entendendo. Então, primeiro, se vocês veem que realmente é isso mesmo, o Brasil está com as fronteiras abertas, e se é isso que está acontecendo de uma maneira ou outra, o que o Brasil pode ensinar? E vai existir uma grande tragédia se a gente abrir a fronteira ou não? A migração, ela realmente se adequa, ela vai se adaptando às possibilidades, aos espaços. A gente viu o Brasil não está com uma economia mais muito boa, as pessoas não estão muito vindo mais. O volume de pessoas que está entrando está começando a diminuir. Então, realmente, seria um grande problema assim abrir as fronteiras. A gente tem que... Começou a migração, a gente tem que começar a pensar em como restringir, em como, quais os tetos da migração, enfim. O que vocês acham que o Brasil pode ensinar nesse aspecto? Obrigado, Tamara. Alguém mais? A gente pode recolher algumas perguntas? Caio, por favor. Mais levantar a mão, eu anoto. Como é teu nome? Bom dia a todos. Queria agradecer a fala do professor Márcio, do professor Leonardo. Esclarecer, assim, trazer argumentos com dados é sempre muito mais palpável para a gente pensar a migração, que é difícil a gente conseguir esses dados, né? Sempre muito trabalhoso. A minha pergunta ela vai um pouco mais para o Leonardo, que um pouco no sentido do termômetro que você usou para pensar essas migrações seria muito o mercado de trabalho, e ao final em que você disse que talvez uma política migratória, não sei se ideal, mas mais adequada, seria ajustar o mercado com o humanitarismo ou algo nesse sentido. E eu gostaria de partir de um princípio talvez inverso, que essa lógica de apontar as vantagens da migração, existem autores que trabalham com isso, como, por exemplo, Eduardo Domenech, ela também, automaticamente, ela acarreta em pensar as desvantagens, né? E, ao pensar o bom migrante, também o mau migrante. Então, talvez, como pensar essa medida baseada somente no mercado, com essa contradição implícita, né? E também se esse pensamento exclusivo não, mas com muito peso no mercado, também acaba não tirando outros aspectos que é tão importante quanto o trabalho para o migrante, né? Que é o estudar, acessar um hospital, um serviço público, o acesso à moradia, e que talvez pensar em uma política migratória não resolveria esses problemas do mercado que o Márcio trouxe, que são salários baixos, a precariedade e tudo mais.
mas pensar em políticas públicas mais amplas, que talvez atenderiam essas... E aí a pergunta no sentido seria se o Obmigra ele tem buscado, eu sei que isso é muito complicado, alguns outros indicadores fora do mercado de trabalho, né, na saúde, na educação, enfim, para trabalhar um pouco isso. Bom dia, senhores e senhoras. Meu nome é Wilner, sou haitiano. Sou suplente de Sueli, professor Sueli, de Geografia da UEM. Estou aqui e estou muito feliz. No primeiro momento, estou querendo agradecer fortemente o professor e por sua racionalidade. E ele está realmente define o contexto do jeito que é. E sem nada falta, sem faltar nada. Então, estou agradecendo muito no nome dos haitianos. E o que estou querendo dizer, numa outra parte, estou querendo agradecer no momento todos e todas brasileiros que nos ajudam, que nos escolhem aqui, porque nós entendemos que nossa vida, mesmo tem tantas dificuldades, mas nós acolhemos no primeiro momento. Porque todo mundo sabe, hoje, antes de 2010, o primeiro grupo que tive aqui no Brasil, como haitiano, foi em 2007. Foi um grupo do padre. 2009, entrou algum seminário e pessoa que vinha estudar futebol, então, escola de esporte. E em 2010, entrou o primeiro grupo lá na Amazônia. Eu estive aqui depois do terremoto, fiz um curso intensivo de agroecologia e desenvolvimento do meio ambiente, foi em parceria com Via Campesina do Brasil, Via Campesina do Haiti, em parceria com o Instituto Federal, que aprovou esse curso no momento. Eu estive aqui, no momento, entra o primeiro grupo lá na Amazônia, passando televisão, assim, já está entrando por fato de dificuldade que todo mundo sabe. E 250 mil haitianos perderam a vida depois do terremoto e o capital destruído totalmente. E como nós temos um país federativo, não um país federativo, um país república, então toda a riqueza do país, as universidades, esse trabalho, tudo centralizava no capital. Devastou o capital, destruiu o país. Esse o sentido foi, por isso hoje nós temos entrar mais ou menos quase 70 mil haitianos e entraram no Brasil. Mas não todos estão aqui ainda, porque um grupo, como falou o professor, na Chile. Mas, no momento, eu falei, o que estou querendo dizer e fazer uma pergunta, é que hoje nós entendemos, no meu estudo, eu sei bastante sobre a história do Brasil, a cultura, todos. Nós entendemos hoje, o Brasil está tem uma crise, claro que tem, mas comparativamente com alguns outros países, o Brasil ainda não está tão desfavorável. Então, nesse sentido, eu posso dizer, uma das coisas que contribui no Brasil, que contribui na riqueza do Brasil, é a cultura. E hoje também nós podemos trazer muitas coisas de boa, se não temos também a oportunidade ou a abertura. Porque é um povo que acredita no estudo e que gosta de trabalhar, que sabe trabalhar, que trabalha muito. É um povo muito forte. Nesse sentido, como tem toda uma alternativa hoje, para que nós conseguimos, principalmente através da Universidade Federal, e entrar na faculdade, continuar a fazer faculdade, fazer mestrado, começar a fazer faculdades, depois o ensino médio. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade, porque, na verdade, como o professor falou, realmente, os haitianos, um dia, alguns deles muitos de nós vão ficar aqui no Brasil para viver, porque alguns de nós que têm filhos, e esses filhos são os brasileiros, com certeza vai acompanhar a vida, a educação dos filhos. Quem sabe, até o filho pode amanhã vai voltar no Haiti para resolver o problema do Haiti. Então, não é um projeto simples, é um projeto muito grande, que tem um futuro muito interessante. Então, eu gostaria de dizer, como o governo, não só através do governo federal, porque é a primeira vez que tem esse procedimento do plano estadual do refugiado, de maneira geral, mas onde criou? É aqui no Paraná.
Até hoje, a possibilidade que nós temos só na Faculdade Federal, que nós sabemos no Paraná, não é todos os lugares que tem Faculdade Federal. E em todos os lugares do Paraná tem haitiano. Nós temos uma faixa quase 10 mil e pouco e mais dos haitianos só no Paraná. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que a faculdade estadual também vai ajudar os haitianos, principalmente os aí do Maringá, que não tem faculdade, que não tem universidade federal? É muito difícil. Todos os lugares, Santa Catarina, aqui em Curitiba, tem vários haitianos que já conseguiram uma vaga. E parabéns. E, nesse sentido, nós, lá no Maringá, não temos uma vaga ainda. Então, gostaria de saber se vai ter uma possibilidade para que a faculdade estadual entre nesse processo para ajudar nós. E seria muito interessante, e seria um grande agradecimento. Muito obrigado. Bom, obrigado, Will. Eu chamo a atenção só que uma das coisas que a gente estava querendo, que eu fiquei imaginando, é quantos haitianos estariam aqui hoje assistindo essa mesa redonda. E a gente sabe que 100% praticamente, o Will não fez a diferença e eu agradeço, mas 100% estão trabalhando, né? Então não podem estar aqui no horário de trabalho como a gente está. Mas, enfim, passo a palavra então ao Leonardo primeiro, depois faço um pequeno comentário. Eu gostaria de agradecer, sobretudo a Tamara e ao Cássio, e Caio, desculpa. E, Tamara, eu gostaria de dizer que para a gente, do Observatório, é uma alegria a gente estar aqui colaborando com vocês. Né? Eu acho que a gente tem mais a ganhar que vocês. Né? Você falou da parceria, né, da alegria, e a gente lá em Brasília, no OBMIG, é tanto que eu já vim 3 vezes aqui esse ano para o Paraná, né? E sabe por quê? Por uma simples razão. Aqui está o secretário de Justiça, o Beto Vasconcelos, ele sabe muito bem. A gente tem os dados lá em Brasília, a gente tem todo o material, mas não tem o que vocês têm. Os imigrantes estão aqui no Paraná. Por isso que eu já vim 3 vezes aqui, fiz toda a força para a gente fazer uma parceria entre o OBMIGA e o trabalho do Gediel e o trabalho do Márcio, da Universidade Federal do Paraná, e a gente só tem a ganhar com isso. Entrando na sua pergunta sobre abrir a fronteira. O Brasil é um país que abre a fronteira? Não. A lógica de você fazer de forma unilateral a abertura de fronteiras é boa. Eu considero que não. Eu acredito que seria um mundo melhor, um mundo de fronteiras abertas, sim. Utopicamente seria muito bom. Agora, você fazer de forma unilateral e não fazer de forma harmonizada com os outros países, funciona? Não. Um caso, o Equador. Eu estive no Equador, a convite do governo equatoriano, em novembro passado. Eles começaram com a cidadania universal, a abertura total de fronteiras. Sabe quanto durou? Nenhum ano. Primeiro ano começou a colocar para os chineses visto, começou a colocar para os senegaleses e assim sucessivamente. Se você não faz de forma harmônica, como a gente fez o acordo do Mercosul, hoje qualquer boliviano pode viver no Brasil, como qualquer brasileiro pode viver na Bolívia. Hoje um boliviano não pode, o governo brasileiro, é um acordo entre os parlamentos. Ele pode vir aqui e dizer, eu quero viver no Brasil, e pronto, e solicitar residência para morar no Brasil. As pessoas diziam no início, né? Vai encher de bolivianos no Brasil, é muito difícil, esse acordo não pode passar no parlamento. Passou. Teve uma avalanche de bolivianos? Não. Muitos bolivianos que trabalhavam sem documentação puderam se regularizar. Por quê? Porque a gente fez de forma harmônica e fez de forma integrada com os países da região. E como a União Europeia fez, e outros acordos de circulação entre pessoas fazem. A gente, por exemplo, a imigração do haitiano, né? Eu acho que seria interessante a imigração das pessoas do Haiti, e a gente pensar também um acordo para os haitianos no contexto da América do Sul, porque não é só para o Brasil que estão indo para o Chile, para a Argentina, e por que a gente não pensar de forma harmonizada? Eu acho que isso aí ele é fundamental a gente pensar nessa coisa harmonizada. E enquanto que você falou, Tamara, nas políticas migratórias, né, que você falou, o Brasil tem uma política migratória defasada, né, ou seja, não a política lei de migração da década de 80, mas você não vê grandes questionamentos, como a gente vê em outros países, você pede qual seria a comparação do Brasil com outros países. É isso que eu falei na minha fala. Olha, a gente vê o Spírios aqui quarta-feira, né, quando ele fez a abertura. Na França, ele colocou, o solicitante de refúgio não pode trabalhar. No Brasil, pode. Isso é um grande avanço nisso aí, né? Agora, tem algumas coisas que a gente precisa corrigir. Ou seja,
refúgio virou palavra mágica para muitos imigrantes. A gente fez a pesquisa, e o Márcio também fez aqui em Curitiba, a gente conversando com o embaixador do Haiti, eles falaram que os imigrantes não são refugiados, são migrantes econômicos. Por que solicita refúgio? Porque é a única forma de conseguir trabalhar, porque com refúgio você pode trabalhar. A gente tem que corrigir isso na legislação. Mas a gente faz com o quê? Com esse acordo do Mercosul, o visto humanitário para os haitianos, e essa possibilidade de o refugiado trabalhar, a gente vai encontrar poucas pessoas fora do mercado de trabalho formal, sem a possibilidade de estar regularizados. Então, a gente tem que pensar um pouco nesse aspecto. Tem que corrigir a legislação, sim. Mas é aquilo que a gente chama na sociologia dos efeitos inesperados das políticas públicas. A política pública pensa de um lado, né, e vai por outro. A gente tem uma lei da década de 80, mas no dia a dia, como você coloca, Tamara, as condições dos migrantes, a gente comparava com o que os Pires apresentou da França, está melhor do que na França, desse ponto de vista. E a França não tem uma lei da década de 80, tem uma lei muito mais recente, mas as condições são diferentes. São efeitos inesperados da política pública, e isso mostra para a gente, já entrando na questão do Caio, eu acho também, Caio, que pensar a política migratória exclusivamente como uma vertente do mercado de trabalho é uma limitação teórica e política. Como eu falei antes, as pessoas não migram só por trabalho. Agora, desconsiderar o mercado de trabalho e somente com uma vertente humanista, eu acho que não é o caminho. Talvez conjugar, porque as pessoas precisam trabalhar, elas querem trabalhar. Não dá para a gente pensar ingenuamente que todo mundo é que vão trabalhar de forma humanista, mas onde as pessoas vão morar, onde vão trabalhar? É isso que o Spíros falou aqui no primeiro dia, é a hospitalidade. A gente tem que pensar nessas questões. Não é só entrar. A gente tem uma política de entrada para os haitianos, por exemplo, como o Márcio colocou. Tem um visto humanitário, um deles. Hoje, qualquer haitiano que mora no Haiti, e o secretário nacional de Justiça está aqui, ele vai poder esclarecer bem isso, né? Qualquer pessoa que mora no Haiti hoje, tendo residência no Haiti e não tendo antecedentes penais no Haiti, pode solicitar o visto humanitário para o Brasil. E o cônsul não vai perguntar por quê, porque é um visto humanitário. Então, qual é o país outro que tem essa, digamos, é muito avançado, isso é muito progressista, essa política brasileira nesse aspecto. Então, causa esse efeito inesperado. A gente tem uma política da década de 80, mas a gente tem questões ultraprogressistas nesse sentido. Então, o que é importante nesse novo marco legislativo? Que a gente possa garantir que a flexibilidade do fenômeno migratório esteja acompanhado no marco legal. Isso é fundamental, que isso esteja acompanhado. Por quê? Porque senão a gente vai ter uma lei engessada, porque toda lei migratória ela nasce já de forma engessada, porque o fenômeno é um fenômeno multifacetado, que muda constantemente e que é difícil de medir. E aí, Caio, eu sou totalmente a favor de pensar somente no aspecto positivo, é você levantar o negativo. Né? Se você, a vantagem que são todos jovens, que vêm trabalhar, etc., você está levantando aqueles que não querem trabalhar, ou você levanta esse lado negativo da questão migratória. E é por isso que a gente tem que pensar em políticas transversais. Não dá para a gente dizer só vão vir os imigrantes qualificados, só vêm esses aí. Né? Não é assim. Né? Márcio colocou, tem analfabetos chegando. Por quê? Porque 65% da população haitiana é formada por pessoas que não têm escolaridade analfabeta. Só tem direito de migrar as pessoas qualificadas. Os pobres não podem migrar. A gente tem que fazer política que acompanhe de forma transversal. Não é dar curso Pronatec de alta tecnologia, mas é método Paulo Freire ensinar a alfabetizar. E a gente tem que pensar de forma transversal. Por isso que eu penso que essa união entre pensar onde os imigrantes vão trabalhar e pensar que o mercado de trabalho é chave, a gente viu isso na minha apresentação. Eles não estão no Piauí, no Maranhão, eles estão aqui no sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque eles estão no final da cadeia produtiva do agronegócio, ele está abastecendo, a gente tem que ver o que está acontecendo aí e como fazer políticas para essa população que está trabalhando aí, mas a gente também não pode desconhecer que as pessoas também migram por outros motivos. E não só por uma questão de trabalho. Né? Então, a gente tem que conjugar isso, é difícil. Nenhum país do mundo conseguiu isso. Não tem país modélico hoje no mundo. Não tem. Não tem, você pode dizer. O Canadá, o Japão, todos encontram os mesmos problemas. Eu tive em julho com um professor convidado no Japão. E eu vi lá, os japoneses, eu fui lá com a esperança, o que o Itamaraty sempre me dizia aqui, os japoneses eles conseguem medir a unidade dos imigrantes. Eu conversei lá com o governo japonês, conversa fiada. A gente não mede, tem muitos chineses, coreanos que vêm aqui, trabalham de forma irregular, e a gente não consegue medir. E é um fenômeno que provoca diversamente as nossas sensibilidades. E assim, a gente não pensar de forma harmônica entre países, a gente não vai avançar de forma unilateral. O Brasil, nenhum país consegue
vai conseguir isso. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer mais uma vez ao GDL pelo convite, a parceria com o Márcio, dizer que lá em Brasília, lá no Observatório, estamos muito felizes, GDL, com essa parceria. Já vim 3 vezes. O ano passado, o próximo ano, penso voltar. A gente está pensando em avançar nas pesquisas e é aqui onde a gente pode conhecer de perto, no dia a dia, a realidade desses migrantes. Muito obrigado. Eu vou fazer só um pequeno comentário e já vou fechar a mesa, né? Só sobre a questão ainda do trabalho das fronteiras. O número de estrangeiros no Brasil ainda é muito pequeno em relação à população. Os países europeus, os Estados Unidos, isso fica em torno de 8%, 9%, 10% às vezes da população. A gente está com 1%, é muito pouquinho. Em relação ao trabalho no interior, vejam, com o problema do dólar também, isso que parece que afeta a todos, não é verdade, né? Muitos estão exportando mais e há trabalho no interior. Então, há muitos postos de trabalho que não são ocupados por trabalhadores brasileiros. E isso é um atrativo de mão de obra. Então, há possibilidades de trabalho também em locais que não necessariamente. Agora, obviamente, que em relação à cadeia, esse trabalho em 12 graus, horas, um dos nossos entrevistados, de fato, tinha trabalhado no abate, e ele dizia, professor, é muito frio. Fiquei imaginando 12 graus para um haitiano. 12 durante o dia todo. Uma pessoa que é acostumada a ficar com temperatura média o ano todo de 30 graus. Então, nenhum deles dura mais do que 3 meses aí. Agora, os brasileiros também não duram muito tempo. Aí tem um problema aí nessa cadeia, né? Trabalhar nessas condições, com aquela quantidade de cortes por minuto. E há vários vídeos aí no YouTube, se vocês procurarem. Mas, enfim, são realidades contraditórias, complexas, e que a gente realmente precisa aprofundar e discutir mais com os atores envolvidos. Mas, com isso, eu queria agradecer, então, ao Leonardo, eu queria agradecer ao GDL, e vocês têm uma mesa agora de posse do Conselho, eu não quero atrasar mais ainda. Obrigado a todos e sejam bem-vindos todos aí, os atores. E antes disso, temos um cafezinho, claro.